Márcio, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, satisfação, Mauro, estar com você nesse diálogo e todos que acompanham aí essa interação que vocês fazem, de fazer Ah, mais fácil chegar as notícias a todos que acompanham. Obrigado. obrigado. A sua presença aqui no Fórum Café realmente é um motivo de grande alegria para nós. Márcio, eu queria começar do começo. E o começo é o seguinte: como é que é a pronúncia correta do seu nome? Eu já ouvi Márcio Pochmann, Márcio Pochmann, Márcio Pochmann. Como é que se pronuncia seu sobrenome? É de origem o quê? Alemã? Talvez essa é a resposta mais fácil das perguntas que Então, pois resultariam é, nesse então vamos nosso começar diálogo. fácil. Esse eu sei desde pequeno. De fato, a minha origem familiar remonta ainda à segunda metade do século XIX, quando os alemães, uma parte dos alemães, vieram para cá. Aliás, antes, inclusive, de se formar a unificação alemã, que é de 1881. Eles vieram antes disso, dizem, por conta da crise da batata inglesa que atingiu uma parte aí do sul da Alemanha, que é a parte católica, inclusive, né. Bom, e eu aprendi, embora eu não saiba falar alemão, que a expressão correta é Pochmann, Pochmann. Pochmann, Pochmann. Mas eu trabalho com várias possibilidades, Pochmann, Pochmann, Pochmann. Eu não gosto muito quando é Pokémon, mas faz parte dessa interação. Legal. Ou seja, você atende em qualquer das situações, em qualquer das maneiras como eles chamam, né? E é isso mesmo, É aqui como no eu Brasil é o Pochmann, que seria o correto, eu imaginei que era o correto, é muito estranho para nós aqui. Né? Estranho. Legal. sim, mas como eu fui aluno por muito tempo, então a chamada sempre atendi com as várias possibilidades. Legal. Eu tinha te convidado para vir aqui ao Fórum Café no começo da semana, a partir de um post, vamos falar disso mais adiante, de um texto muito instigante que você colocou no Twitter. Mas aí você falou, não posso porque vou para os Estados Unidos. E, de fato, você passou a semana lá, vi no seu Twitter, várias reuniões lá na ONU. Você pode contar para nós o que aconteceu lá, o que está rolando? Claro. Bem, eu começaria dizendo que, a presença do IBGE nas Nações Unidas, essa terceira vez, inclusive, só neste ano que tive a oportunidade de me deslocar para lá, junto com outros colegas também, não só somente a minha presença, resulta, eu diria assim, do novo momento que o IBGE está vivendo, né. E até olhando do ponto de vista histórico das estatísticas no Brasil, eu diria que se trataria de um terceiro momento nesse sentido. Um primeiro momento, se deu basicamente ali no início da metade do século XIX, tá certo? Numa disputa do Estado com a Igreja Católica, Uhum. justamente quando, houve um movimento em torno, do Estado, no caso do Império, a monarquia, estabelecer então informações oficiais sobre o país, porque, como nós sabemos, até 1889, já no nascimento da República, não é, as informações, basicamente, estavam, em grande medida, nas mãos da Igreja. Então a separação, não é, a formação do Estado laico, a separação da Igreja do Estado com a República é que vai dar vazão a um sistema de estatístico estatal. Mas a sua origem remonta basicamente quase 50 anos atrás. Se você me permitir, aqui em 1850, quando foram estabelecidas 4 legislações que vão organizar o país para a passagem para o capitalismo, não é? Estamos lembrando da lei que criou a propriedade privada no Brasil, que é a Lei de Terras, de 1850, por exemplo, a lei que praticamente gerou a asfixia do trabalho escravo, que foi o fim do tráfico negreiro, em 1850 também, a introdução do Código Comercial, não é, que estabeleceu que as regras seriam pelo mercado e haveria o poder judiciário para permitir que isso ocorresse de forma mais adequada. E a quarta lei era a produção do primeiro censo demográfico em 1852, por exemplo, não é? E ali saiu uma fake news, que a tudo indica veio da própria Igreja Católica, porque ela detinha as informações relativas a nascimento, casamento, não é, o número da população por localidades, e o censo demográfico daria, então, uma visão do Brasil que se imaginava sendo feito pelo próprio Estado daquela época,
mas aí se difundiu uma mentira que o censo seria utilizado para identificar pessoas não brancas, que não eram escravas, para serem escravizadas, tendo em vista o fim do tráfico negreiro, né? O fim da oferta de mão de obra escrava levaria, então, a escravizar brasileiros ou quem residia no Brasil e que não era branco. Essa fake news, né, levou uma série de manifestações, sobretudo nas províncias do Nordeste, e inviabilizou o censo. Quer dizer, o censo só vai ser realizado em 1872, 20 anos depois, com a criação da Diretoria Geral de Estatística, que é aquela instituição que passa a organizar os primeiros dados, fazer o censo de 1872, o censo de 1890, de 1900 e 1920. Esse é o primeiro momento, digamos assim, não é, do Estado organizar os dados e estatísticas oficiais. O segundo momento é a própria criação do IBGE em 1936, né, que foi, de certa maneira, também um entrave e discussão muito grande na sociedade daquele momento, né, porque é a transição do Brasil agrário para o país urbano industrial. E os dados são fundamentais para organizar essa visão do novo país que está em curso, Uhum. especialmente com a Revolução de 1930. Né? Então, em 1930, a antiga Diretoria Geral de Estatística, que funcionava sem agentes de Estado, só para lembrar, o censo de 1920, os anteriores, eram feitos por padres, por delegados de polícia, por delegados de paz, enfim, não havia um agente de Estado, não é, que ia até a casa das pessoas com a credibilidade e autoridade necessária para poder fazer Incrível essa pesquisas. história, hein? Não Pois é, eu estou lhe sabia. falando isso. Então, Incrível. entre 30, que é praticamente desfeita a Diretoria Geral de Estatística, Getúlio cria, debaixo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que era identificado o Ministério da Revolução, né, com Lindolfo Collor de Mello, por exemplo, à frente, vô do então O senador Fernando Collor. atual Collor, exatamente. Eles criam o Departamento Nacional de Estatística, que está em linha, na verdade, com os outros ministérios, que também produziam dados, né. Isso não anda muito bem, até que a Constituição de 1934 cria o Instituto Nacional de Estatística, e que, de certa maneira, só se transforma, de fato, numa instituição oficial em 1936. E aí tem uma passagem interessante, que o presidente Getúlio, já então eleito pela Constituição de 1934, não é, ele diz uma frase muito bonita, que é o seguinte: eu estou dando a minha casa, isto é, o INE, o Instituto Nacional de Estatística, que antecede o IBGE, que é de 36, de 38, desculpe, o INE nasce no Palácio do Catete, ou seja, a sede da Que instituição legal. de estatística é no Palácio. E, além disso, diz de Getúlio, eu cedo o meu ministro, o ministro de Relações Exteriores, que é o Macedo Soares, que é o ministro mais o presidente mais longevo do IBGE, então. Então, ele nasce, na verdade, o INE, e em 1938, 36, 38, desculpe, então, geografia entra nesse tal de Instituto Nacional de Estatística, virando o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só tem 3 instituições no mundo que têm a união de geografia com estatística. E aí, o IBGE vai ser o responsável pelos dados oficiais, reunindo todas as informações oficiais através do Anuário Parênteses, né? Estatístico. Oi? Genial esse Getúlio, né? Cá entre nós, genial, né? Não, uma visão, quer dizer, como é que você sai de um país agrário, 90% da população vivendo no campo, para hoje nós temos quase 90% da população vivendo na cidade, como se organiza isso, como planeja o Estado, as Uhum. políticas, a educação, precisa de dados, informações. Foi estratégico isso. E o IBGE funcionava debaixo da Presidência da República, Tá. como coordenador das informações oficiais. Mas isso vai somente até 64. Com o golpe de 64 e a reforma administrativa de 1967, o IBGE é deslocado da Presidência da República para ficar em linha com os demais ministérios, subordinado a um ministério, o Ministério do Planejamento. E abriu espaço para o IBGE avançar em relação às pesquisas amostrais, né, como nós temos hoje a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, que dá informações muito importantes acerca do emprego, da ocupação da população, né? Também o IBGE avançou para ser o indicador oficial de inflação, o IPCA, que nós temos hoje, né? Entre outras pesquisas muito importantes. Todavia, aquela função que o IBGE realizava de coordenador das informações, dos dados, da estatística, não é, se perdeu, abrindo espaço justamente para que cada ministério criasse o seu próprio banco de dados. Então surge em 64 o SERPRO, o Serviço de Processamento de Dados, empresa muito importante do Brasil, inegavelmente, que trata dos dados fiscais, não é?
Mas, paralelamente, outros ministérios foram criando os seus bancos de dados. O Ministério do Trabalho tem o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, não é? A Dataprev surge em 1974 para cuidar dos dados da Previdência, por exemplo, não é? O INEP é recuperado para ser o grande banco de dados da educação. Em 1991 sai constituído o DataSUS, né, outra fonte importantíssima de dados sobre a saúde brasileira. Né? Bom, e mais recentemente, aí para não cansar quem está nos acompanhando, em 2003, o governo do presidente Lula cria o CAD único, né, o cadastro dos beneficiários dos programas sociais. Então, essa é, digamos assim, a segunda fase de organização dos dados para uma sociedade que era industrial, uma sociedade que saía do agrarismo para uma sociedade urbana e de base industrial. Ora, nós estamos vivendo nesse primeiro quarto do século XXI, não é? Uma transição muito rápida, acelerada para uma era digital, a digitalização, tá certo? Uhum. E é nesse sentido que o novo IBGE emerge com um conjunto novo de preparação interno, junto com os colegas, os quase 11.000 colegas que fazem o IBGE do seu dia a dia, que estão distribuídos por 567 agências no país, né? E 27 superintendências, esse corpo que sofreu muito, né? Nós recebemos há 10 meses atrás, quando assumimos o IBGE, uma herança muito complicada do que veio, do que foi o IBGE, do que sofreu dos governos anteriores ali, né? Uma situação sem concurso, sem reajuste salarial, perda e esvaziamento dos servidores. Nós estamos hoje numa outra fase de recuperação da instituição e uma modernização rumo a construir um sistema nacional de geociência, estatísticas e dados, ou seja, o IBGE voltar a ser o grande coordenador das informações e enfrentar, não é, a perda de soberania a qual nós estamos submetidos diante do papel das big techs, etc., que nos conformam atualmente. Vamos falar Nos sobre Estados isso? Unidos, nos Estados Unidos a gente foi justamente levar esse trabalho, a gente está levando esse trabalho que está sendo muito bem reconhecido por institutos nacionais de estatística de outros países, não é? E junto também a própria Nações Unidas, que vive um problema muito parecido com o nosso, né? Só para dar mais uma informação, e eu vou me calar aqui para a gente poder dialogar melhor. Não, Mas ótimo, não, muito interessante essa sua apresentação, muito interessante. Qual é o problema da ONU? as Nações Unidas possuem uma divisão de estatística, isso já vem lá da segunda metade dos anos 40, e ela vai conformando as bases metodológicas, não é? As boas práticas de pesquisas, pelas quais o IBGE e o mundo todo segue, não é? Até para você fazer pesquisa que pode ser comparada com outros países. Sim. Ocorre que a ONU tem, então, bancos de dados, né, diversificados. Tem o banco de dados do Fundo Monetário Internacional, banco de dados do Banco Mundial, banco de dados da Unicef, da Unesco, da OMS, enfim, um conjunto enorme, fundamental de informações, mas que não conversam entre si. Equivalente à situação brasileira, né, cujo custo, né, para você gerir bancos de dados diversos, que não são harmonizados, que não são conectados, que não são pareados, seja o usuário brasileiro, seja o próprio governo federal, não tem, na verdade, condições de usar essas informações simultâneas. E lá, nessa semana que eu estive acompanhando os ministros Wellington Dias, né, do Desenvolvimento Social, o ministro Márcio Macedo, né, da Secretaria-Geral da Presidência, assim como também a presença da secretária-geral do Ministério de Igualdade Racial, ou seja, foi, na verdade, uma discussão em torno dos ODS, os Objetivos Sustentáveis, não é? Que é um papel importante que o governo brasileiro, o presidente Lula, está recuperando, porque foi esquecido isso, né? E o papel do IBGE é justamente esse de poder fazer essa conexão com os diferentes, são 17 objetivos, né? Que envolve educação, saúde, alimentação, trabalho, um conjunto grande de informações, e o papel do IBGE, então, é um pouco fazer a coordenação desse conjunto, desses bancos de dados que permitem melhor, então, monitorar, não é, os ODS no Brasil. E essa é uma experiência que a ONU está considerando como inovadora, né, nesse Interessante. sentido. Interessante. Bem legal. A gente, se eu entendi bem, Márcio, a gente tem um processo de construção do IBGE, ali pela visão genial e antecipadora, visionária do Getúlio, que vai, então, ser um instrumento, né, funcionando dentro do Palácio do Catete, né, um instrumento de governo, de Estado, para o autoconhecimento do país.
Quando vem a ditadura, eles começam a enfraquecer o IBGE e criar uma série de outras instituições à parte, né, dispersando. Então, você tem uma tendência de dispersão. Se eu entendi agora, você inclusive tem saído notícias na imprensa, né? Está aqui 2 da semana passada, né? Você querendo criar o Sistema Nacional para garantir a soberania de dados do país e um Sistema Nacional de Estatística. Se eu entendi bem, queria que você explicasse melhor, não é mais trazer tudo para debaixo do guarda-chuva do IBGE para ser uma super estatal dos dados, mas é você construir um sistema nacional sob a liderança do IBGE que articule tudo isso, todos esses sistemas que hoje existem, é isso? Essa é a ideia? Sim, essa é a construção que a gente fez dentro do próprio IBGE, né? Nós estamos há 10 meses na instituição e realizamos 2 congressos internos com os servidores da casa para discutir o futuro do IBGE. Então, no segundo semestre do ano passado, nós, através de grupos de trabalho, de estudos internos, né, realizou o primeiro encontro dos servidores discutindo quais seriam as diretrizes da instituição até 2026, né, o projeto IBGE 2026, porque é quando o IBGE completará 90 anos de existência. Então, o que nós queremos ser, do ponto de vista da instituição, quando ela completará 90 anos? Isso nos definiu as bases pelas quais nós estamos reorganizando a instituição de forma transparente, de forma democrática e participativa, não é? Agora em maio, final de maio, quando o IBGE completou 88 anos, nós reunimos também o segundo encontro, 2 dias de discussões a partir de vários grupos 9 grupos de trabalhos que prepararam, na verdade, um material que foi discutido nesse encontro, sobre o que seria o chamado SINGED, o Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados. Então, esta construção, esta elaboração coletiva, não é? Ela vai ser apresentada agora, de 29 de julho a 2 de agosto, numa grande conferência da Era Digital, que o IBGE preparou e vai realizar com o apoio da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma discussão com a comunidade acadêmica, com a comunidade universitária, os produtores e usuários de dados, o que seria esse SINGED. Então, é uma construção que vem de baixo, da sociedade, para que isso possa ser transformado num novo marco legal. Mas isso, obviamente, quem vai definir é o parlamento, né? Não nos cabe essa função, mas nós queremos preparar a sociedade justamente do que seria esse Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados. Então, como você bem disse, não se trata, na verdade, do IBGE absorver todos os bancos de dados. Os bancos de dados devem continuar existindo para atender, não é, as necessidades específicas de cada setor, de cada ministério, mas o IBGE teria o papel de coordenar, ou seja, interligar esses bancos de dados, porque isso não é uma coisa simples, embora tecnicamente seja possível, não é? Porque, na verdade, são bancos de dados feitos com metodologias distintas, com identificação distinta, é um processo aí de ciência de dados, inclusive, que exige uma preparação para poder tornar-se simples o seu uso, não é? Então, esse é o que nós estamos nos dispondo a fazer, mas, obviamente, esse é um processo de discussão. E tem um elemento importante, que é o elemento da soberania, né? Soberania de dados. Por isso que a gente está colocando o SINGED, né? É um Sistema Nacional de Geociência, que é o que o IBGE já faz, não é? Com muita propriedade e competência. As estatísticas, que também, inegavelmente, esse é o papel originário e preponderante do IBGE, mas nós queremos incluir os dados. Que dados? Ou seja, os dados da era digital que advém, na verdade, seja do uso da telefonia móvel, né, seja, inclusive, das redes sociais, porque essa é uma questão fundamental e sobre a qual, inclusive, a nosso modo de ver, não é, se deposita um novo subdesenvolvimento ao qual o Brasil está praticamente avançando muito rapidamente, né? Se a gente tinha lá, 200 anos atrás, né, os brasileiros que criaram o Estado Nacional, né, a independência em 1822, não é, era um entendimento de que a soberania ela resultaria da natureza política, ou seja, o país passa a decidir por seus próprios residentes, decidir seja o que for, seja manter a escravidão, como foi o caso, ou até abandoná-la em 1888. É uma decisão nacional, né? Então, a ideia da soberania nacional pela política, do ponto de vista da decisão do povo.
100 anos depois, aí na década de 1920, 1930, emergiu uma outra visão, não é, a respeito da soberania econômica. Quer dizer, o atraso Uhum. brasileiro não era temporal, porque o país havia nascido depois dos outros. O atraso brasileiro era de como o Brasil se inseria no capitalismo mundial, como um país produtor de bens primários, né, e dependente de produtos manufaturados da Europa. Então, a dependência econômica seria aquela em que a gente produziria internamente os bens industriais, e por isso a industrialização, né. Bom, Uhum. o que eu estou querendo chamar a atenção é que hoje a questão da soberania, ela é a soberania dos dados, não é? Porque o Uhum. que acontece é que o IBGE, não é, faz um censo demográfico, como fez agora em 2022, ainda que atrasado 2 anos, mas foram 12 anos, né, em que o Brasil não teve censo, não teve informação de como os brasileiros estão em cada situação, em cada local do país. Agora nós levamos 1, 2 anos, o que é natural, para produzir todas as informações. No entanto, na era digital, não é, nós praticamente estamos submetidos a um censo a todo dia, porque as nossas informações, né, tudo que a gente, as decisões que tomamos quando estamos diante das redes sociais, não é, até para você poder entrar em qualquer rede social, você tem que aceitar a política de privacidade, e aceitar significa dizer que os seus dados não lhe pertencem mais. Então, todas as suas decisões de ouvir música, de direção, não é, para se deslocar para algum lugar, de pagamento, de compra, enfim, todas as suas decisões, elas são dados brutos, não é, que são, viram uma forma de extrativismo pelas big techs, né, empresas estrangeiras, não é, que coletam essas informações, não é, que trabalham dilapidam essas informações e depois se transformam no grande negócio. Das 10 maiores empresas ranqueadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, 7 são de big techs, são de tecnologia. Não é? Então, esse é um problema seríssimo, porque isso nos aprofunda o subdesenvolvimento, nós estamos permitindo que o extrativismo digital, não é, permita que essas empresas, né, tenham alta lucratividade, não pagam impostos, não geram emprego, o país não tem essa tecnologia para poder operar nacionalmente como outros países, ele poderia vir a ter, é uma questão de decisão nacional nesse sentido, não é? A população não teve letramento para poder usar essas novas tecnologias, né? Infelizmente, assim como o Brasil entrou na sociedade de massas, né, de forma que parcela enorme da população estivesse analfabeta e passasse a ter acesso, então, à massificação da indústria cultural, ou seja, através do rádio, através da televisão, sem que ela tivesse, na verdade, um letramento, né, e por isso os efeitos que tem isso sobre a população. Agora nós estamos avançando na conectividade digital, né, quase todo mundo tem acesso à digitalização, ao uso pela internet, mas não há o letramento. As pessoas não foram, na verdade, preparadas para saber o que é o correto, o incorreto, o verdadeiro, o falso. Então, o que acontece? O Brasil se abriu através da conexão e a população vai recebendo, não é, em geral, um processo de informações, de dados, não é, que são, na verdade, preparados por algoritmos, pela inteligência artificial, com objetivos muito precisos, com interferências enormes, não apenas no sistema eleitoral, mas nas decisões econômicas. Então, essa questão da soberania, nosso modo de ver, é estratégica e, por isso, caberia, digamos, um sistema nacional que pudesse, na verdade, ter a capacidade de operar com essas informações também. Isso que eu ia te perguntar, porque este universo dos dados, que são simultaneamente dados pessoais, íntimos das pessoas, e públicos, né, porque são dados também do universo da relação dessas pessoas na sociedade, eles estão completamente privatizados no mundo hoje. Né? Os chamados Big Data são propriedade destas plataformas. E me parece que talvez seja esse o salto o IBGE dá, entrar nesse universo das Big Data, e aí trago até uma questão do James Onig. A importância das mudanças gestadas pelo professor Portman são alentadoras. Como geógrafo, agradeço por essa entrevista. Uma pergunta: podemos ter uma Big Tech soberana no futuro? Ou seja, o IBGE poderá disputar ou o IBGE poderá confrontar esse universo dos Big Data com as plataformas privadas e transnacionais? Bom, agradeço o comentário do colega, mas me parece que não é esse o papel do IBGE, né? O papel do IBGE é justamente poder ter acesso de forma democrática às informações
que apontam a missão institucional do IBGE, que é retratar a realidade. Nós queremos demonstrar a realidade a partir de pesquisas, e por isso o IBGE possui, na verdade, o sigilo estatístico, não é? O IBGE é uma das pouquíssimas instituições do Brasil que vai na casa das pessoas, é recepcionado pelas pessoas, entra na casa das pessoas, faz perguntas que não são simples para as pessoas responderem muitas vezes, ou seja, ele faz isso porque ele tem credibilidade, não é? Uhum. E é isso que permite o IBGE, então, montar o maior banco de dados do país, sem que ninguém saiba quem são as pessoas, tá certo? Uhum. Nós não o sigilo estatístico nos impede a gente dar as informações de qual é o tamanho da população, quantos são estudantes ou não são, empregados ou não, mas ninguém sabe o nome das pessoas, porque o IBGE, embora detenha essa informação, ele está submetido ao sigilo estatístico. E é isso que dá credibilidade, não é? Ninguém pode ter acesso às informações, porque é assim que foi constituído, digamos assim, a credibilidade de instituições nacionais de estatística. Então, o que nós estamos pretendendo com o sistema é ter acesso, tá certo, e essa é uma discussão que começamos a fazer com as empresas de telecomunicações do Brasil, porque nós não queremos os dados nomeados, nós queremos os dados desnomeados. Eu não quero saber se o telefone é do João, da Maria, isso não me interessa, mas interessa saber, por exemplo, qual é o fluxo de deslocamento, que é possível saber pelo celular, não é, pelos sinais, qual é o fluxo de mobilidade em determinados lugares, não é? Quantas pessoas visitam tais coisas, qual o perfil das pessoas. Essas informações que nos servem para políticas públicas. Ou seja, nós temos um outro mundo pouco conhecido, e o papel do IBGE é conhecer esse novo mundo e oferecer para os gestores públicos, né, para os governos, para as empresas privadas, para vir quem toma decisão, conhecer, a partir desse novo mundo, tomar decisões. Então, esse é o Ou seja, o papel que IBGE sustenta a vai querer ter democracia. acesso aos dados consolidados obtidos pelas empresas de telefonia e pelas plataformas, é isso? Essa é a nossa discussão, que nós abrimos, né, tivemos o apoio do Ministério das Comunicações, por exemplo, já abrimos um diálogo nesse sentido. Porque como a gente vai na casa das pessoas, tá certo? Saber como as pessoas vivem, quanto ganham, enfim, informações são estratégicas para tomar decisões. Saber o país Uhum. é pobre ou é rico, né? A renda está aumentando ou a política está indo certo, a econômica está indo certo, o social está indo ou não. São informações para a democracia do Brasil, nesse sentido. Então, nós sabemos que tem informações pelas quais nós não sabemos, como são as informações, digamos, de natureza pessoal pelo uso do telefone, ou mesmo pelo uso das redes sociais, né. Por Perfeito. que ficar isso no monopólio privado? As empresas, né, as empresas informam à Receita Federal os seus faturamentos, o número de trabalhadores, o IBGE também tem acesso à informação, e ninguém soube, não houve nenhum vazamento, né, que se saiba até hoje das informações do IBGE. E a gente está sabendo, não é, que essas big techs, por exemplo, não é, hoje mesmo está reportado nos meios de comunicação, vazamento de informações. Tá Sim. certo? Sabemos que, por exemplo, uma rede de farmácias, não é, vendeu o seu banco de dados. Então isso virou um comércio, não é esse o nosso papel, né. Agora, acreditamos que é necessário que o país tenha uma política nacional para favorecer, não é, e desenvolver tecnologia nacional, desenvolver empresas nacionais que possam, de certa maneira, não é, ter aqui no Brasil um espaço que hoje é praticamente o monopólio das big techs estrangeiras, seja qual for a nacionalidade dessas empresas, não é um problema de um país X ou Y, estou dizendo, o país precisa enfrentar a soberania, não é, eu diria assim, de um lado, né, com uma ampla política de letramento da sociedade, assim como a União Europeia vem fazendo. Ou seja, os brasileiros, assim como a União Europeia espera que os europeus, em 2030, 30% da população tenha, tenha esse letramento, ou seja, sabe discernir o que é correto, o que é errado, tá certo? Por que a informação para ela chega de uma maneira e para outra pessoa chega a informação diferente? Ou seja, nós temos que saber isso aí, porque é uma questão de cidadania e de democracia, não é? O Brasil precisa ter entendo eu, né, uma política nesse sentido, mas também precisa ter uma política de soberania tecnológica. Nós precisamos, e temos aqui no Brasil universidades, instituições de pesquisa, nós estamos gerando uma massa importante de gente qualificada que, infelizmente, sem ter a vez aqui no Brasil, está indo para fora, Sim. tá certo? Em 2012, o Brasil tinha 1.900.000 brasileiros residindo fora do país. Hoje, a estimativa do Ministério das Relações Exteriores chega a 5 milhões de brasileiros.
E quem são essas pessoas, né? Muitas vezes pessoas qualificadas que não estão encontrando no país. Então, esse é uma janela Sim, absolutamente necessária do Brasil avançar. legal. Márcio, primeiro, houve uma enorme resistência da direita e da extrema-direita nacionais, quanto à sua indicação para o IBGE, ouvindo você falar que a gente entende a razão da resistência, né? É evidente a razão da resistência. Eles queriam, né, um banana ou uma banana no IBGE e não uma pessoa que articule os interesses nacionais com essa acuidade e profundidade que você faz. Mas parece que, né, tá aí, você tá aí, vai fazer um ano, já um ano de IBGE, Márcio? 10 meses, né? Você falou? De Não, agora em IBGE? agosto. Não, já fez agora 11. Agora em agosto, completo 12 meses. Um ano. Né? Então tá aí, tá firme, sólido. Quais são as condições hoje do IBGE? Porque o papel do IBGE não é um papel de assessoramento, vamos dizer assim, de informações governamentais. A descrição que você faz para nós mostra que o IBGE tem um papel estratégico para o país. O orçamento foi composto, o IBGE está sendo reconstruído, tem verba para isso, vocês estão recontratando. Como é que está a situação do IBGE hoje? Sim, uma questão fundamental para qualquer instituição de estatística nacional é sua autonomia, não é? Autonomia para decidir o que vai fazer, como fazer, não é? E a responsabilidade pelo que faz. Nós não podemos voltar a uma situação como foi o Brasil em 1973, por exemplo, não é? Que é uma instituição privada que media a estatística brasileira de inflação, e que era a inflação oficial, foi manipulada, tá certo? Então, essa é uma questão pela qual o IBGE não aceita qualquer tipo de interferência, né? Está diretamente relacionado à autonomia dos seus, do conjunto dos seus servidores. Né? Bom, ocorre que nós estamos, na verdade, herdamos, né, uma realidade bastante complexa e difícil para a instituição, porque a instituição passou a ter uma multiplicidade de direções a partir de 2016. Não é? Nós tivemos 6 presidentes na instituição. Então, uma rotatividade que, de certa maneira, retirou da instituição uma visão de longo prazo, ficou muito circunscritas às emergências do curto prazo, não é? Tinha preparado o censo de 2020, por exemplo, não é? E depois ele só foi realizado em 2022, com pouco recurso e por uma decisão judicial. Não é? Ao mesmo tempo, houve uma queda importante na remuneração dos servidores, a casa perdeu servidores, vários servidores se aposentaram, por exemplo, não houve renovação, não é? E o orçamento foi muito constrangido. Bom, com a ascensão do presidente Lula e o diálogo que tivemos sempre foi no sentido de que o IBGE precisa ser recuperado em todo o seu sentido, mas mais do que isso, ele não é uma recuperação para voltar ao que ele era, é, na verdade, uma modernização na instituição, uma modernização institucional, uma inovação institucional, né? Adequada, obviamente, a esse novo contexto que nós estamos vivendo. Não estamos mais na era industrial, não estamos mais na era agrária, é uma outra sociedade e o IBGE precisa estar adequado, olhando, inclusive, experiências internacionais de vários países que nós temos feito. Bom, estamos num movimento de recuperação da instituição, de um lado, não é, pela recuperação dos salários, tivemos um reajuste de 9% no ano passado, este ano está ainda em negociação a questão salarial e de carreira da categoria, é um processo em discussão agora, está havendo decisões das unidades sindicais em cada uma das superintendências acerca de aceitar ou não a proposta de acordo, né, que garante, nesses 4 anos, ganhos reais de salário. Está longe do ideal, vamos dizer bem claramente, mas não há dúvida que há uma recuperação. Essa é a minha questão, que eu quero chamar a atenção. Nós estamos diante da realização do maior concurso da história da instituição, serão quase 1.000 novos servidores, isso representa 25% do quadro de pessoal da instituição permanente. Não é? Estamos revendo as formas com que se divide o trabalho social interno da casa
e com uma reorganização também do ponto de vista da produção dos trabalhos, né? Nosso planejamento, né? Estamos trabalhando com planejamento de longo prazo, é que a Uhum. segunda metade desta década, terceira década do século XXI, o IBGE incorpore 17 novas pesquisas, porque nós estamos vivendo num mundo em que é necessário novas formas de fazer pesquisas, não é? Pesquisas que têm a ver, inclusive, com realidades que nós desconhecemos até hoje, né? Então, isso tudo está sendo feito de forma assim, bastante democrática, transparente, sempre com uma discussão interna. É óbvio que nós estamos diante de um tempo que urge tomar decisões, não é? Mas sempre considerando o que a casa já produz, revisando o que produz e tentando fortalecer. Agora, também não podemos deixar de dizer, não é, que o problema orçamentário ele ainda se mantém, porque estamos diante de uma situação nacional de profunda restrição fiscal, não é? E aí o embate que temos feito, o esforço que temos feito, seja na própria negociação salarial da categoria com o MGI, que tem dado um apoio importante, seja do ponto de vista orçamentário, um trabalho junto com a ministra Tebet, do Planejamento, ao qual o IBGE está subordinado, e também junto a outros ministérios, ao próprio presidente da República, né, tentando destacar a necessidade de ter recursos, pelo menos para nós continuarmos a fazer o que fizemos e, ao mesmo tempo, melhorar ampliando com pesquisas que nós devemos começar esse ano, que é a pesquisa de orçamento familiar e uso do tempo, um grande censo agropecuário, florestal e aquícola que queremos fazer, será o 12º censo do país, serão 100 anos de censo agropecuário, de 1920 a 2026, que será esse censo realizado. Então, o esforço, a casa está lutando, não é, para melhorar, para ampliar. Não é simples, mas os resultados aparecem de forma bastante consistente. Legal. Eu queria aproveitar agora essa parte final da nossa conversa para sair do assunto IBGE e entrar no assunto economia. Você é um economista de primeira aí, está sempre cogitado, inclusive, para diversas missões nos governos democráticos progressistas do país. Antes de você ir para os Estados Unidos, Márcio, você fez um Twitter, sei lá o nome que tiver, que me impactou demais, né? Esse aqui, ruína neoliberal e descrédito da democracia. Inclusive, a ideia original de lhe chamar foi por conta desse post. Eu não vou ler inteiro, porque você está aqui, né? Você descreve, mas basicamente você vai falar dos dois pilares do esvaziamento da experiência democrática brasileira a partir daquilo que rola nos anos 90. Tá? E aí o primeiro pilar, você fala do declínio econômico das metrópoles situadas nas regiões litorâneas do país, que tinham sido o centro, né, da dinâmica da vida nacional até então, né? E aí esse esvaziamento, um processo de desindustrialização, inclusive você alerta para a questão da erosão da classe média assalariada, dos bons empregos da classe operária, trazendo uma crise para a base original do PT e de outras organizações de esquerda. E aí você vai falar do segundo pilar, que é um novo desenho socioeconômico e demográfico do país, acho que isso, inclusive, tem a ver com esse seu estar aí no IBGE agora, que quais são as regiões geográficas mais dinâmicas do Brasil, que é um estranhamento para nós, né? Não é mais o litoral, é a região do agro. Então, a região do agro que atravessa o país, mas como se estivesse por fora dele e dialoga diretamente, né, com o exterior e os centros como uma força de exportação de matéria-prima e proteína para o planeta. Então, eu queria te ouvir sobre essa questão, porque essa questão parece que traz impasses cruciais para o Brasil nesse momento. Perfeitamente. Na verdade, às vezes até eu sou questionado por que o presidente do IBGE fica fazendo Twitter sobre questões dessa natureza, crítica ao neoliberalismo, coisas desse tipo. Bom, eu sempre digo que a minha vocação é ser professor, não é? Eu temporariamente exerci funções de gestão, na gestão pública, mas sempre e continuarei sendo professor, essa é a minha vocação, né, e não vou abandonar ela, como alguém que está refletindo, que teve o privilégio, né, de ter acesso à universidade pública,
e, ao mesmo tempo, toda a pós-graduação, ter estudado fora do país, etc. Então, eu penso que esse também é o meu papel como um intelectual público, não é? Eu não cobro nada pelas minhas informações, pela minha reflexão, e o Twitter, o Twitter, gostei agora, ele é, na verdade, uma forma de comunicação. Quem tiver interessado, vê, quem não tiver interessado, não, tá certo? Não é nenhuma obrigação nesse sentido. Mas, a propósito, do conteúdo desse texto, não é? Ele na verdade, tenta apontar, não é, por características que nós estamos vivendo, embora numa sociedade muito diferente, não é, mas com algumas características similares ao que foi a República Velha, ou a primeira República do Brasil, não é. Quer dizer, na Primeira República, não é, nós tivemos, um uma sociedade, digamos assim, que resultou, de um modelo econômico liberal predominante na época, não é, que era um Brasil subordinado a produzir aquilo que, Oswald de Andrade falava, o país da sobremesa, ou seja, Uhum. um país que produzia e exportava, não é, café, cacau, não é, na verdade, produtos importantes, é claro, mas eram sobremesa, não era o essencial, tá certo? Então, um país com a produção essencial significa produzir, então, bens industriais, siderurgia, porque era isso que movimentava a sociedade, moderna, né. Então, aquela receita liberal que predominou no Brasil ao longo da Primeira República e que, de certa maneira, meu modo de ver, né, rompeu com o início da República, que era um projeto ali de Rui Barbosa, entre outros, de industrialização, que isso aí foi derrotado pela política do café, por exemplo, não é? E que, de certa maneira, fez com que, o poder executivo fosse muito enfraquecido. E o que Uhum. era importante era o legislativo e a política dos governadores, não é? E isso, de certa maneira, com o poder executivo enfraquecido, a capacidade de fazer política outra que não fosse a política de valorização das exportações foi bastante diminuta, tendo em vista ser um congresso dominado pelos os interesses do campo, tá. Isso modifica a partir da Revolução de 30, mas o que nos interessa nesse período atual que nós estamos vivendo, não é, da nova república, se quisermos, de 85 para cá, há um movimento, na verdade, sobretudo a partir da entrada, na globalização, a partir do próprio Plano Real, que ele vai, na verdade, sustentando o neoliberalismo, a receita neoliberal, não é, que de certa maneira muda a estrutura do país, a estrutura econômica, enfraquece a base industrial, isso diminui a classe operária, tá certo? Reduz drasticamente a classe média, que eram, na verdade, as fontes de defesa da democracia no Brasil, tá certo? Uhum. Que inclusive, se a gente estudar ali a passagem dos anos 70 e 80 é por aí, não é? O movimento grevista do ABC, a liderança do então sindicalista Lula, né? O papel das comunidades eclesiais de base nas periferias das grandes cidades, não é? O papel dos intelectuais que estavam presentes nos jornais, nos meios de comunicação. Era comum você ouvir entrevista com o professor da universidade X, Y e Z, não é? Tudo isso desapareceu. Hoje, dificilmente você tem entrevista de algum professor, não é? É Uhum. só gente do mercado financeiro, não é? Então, essa sociedade é produto, que nós estamos vendo hoje, né, das decisões do receituário neoliberal. Então, o que acontece depois de 30, 40 anos, na verdade, é que aquilo que o Euclides da Cunha, lá no final do século XIX, quando ele descreve a Guerra dos Canudos, não é? Ele olha o Brasil e diz o seguinte: olha, o Brasil tem uma parte da faixa litorânea que é onde é que está a população, digamos assim, mais conectada com a modernidade europeia, não é? Que é as pessoas que têm algum padrão de consumo, que têm letramento, alguma escola, etc. Já o Brasil do interior, não é? É o Brasil do atraso, que tem Uhum. dificuldades de ascender à modernidade, não é? É um Brasil pejorativamente visto como o caipira, não é isso? O sertanejo. Bom, ao qual, a meu modo de ver, claro, eu penso que isso está se invertendo muito rapidamente. Depois de 40 anos de desindustrialização, tá certo? As regiões litorâneas, você vai acompanhar a evolução do PIB das grandes cidades, né? Ele cresce em média 2% ao ano, não muito diferente do crescimento da população, ou seja, é uma economia urbana das regiões litorâneas praticamente estagnada e que concentra uma massa de desempregados, de pessoas dependentes de programas sociais, uma quantidade imensa de morador de rua.
a reprodução disso através da presença do novo sistema jagunço, que é a liderança do fanatismo religioso, do banditismo social. Aí você olha, né, para o interior do São Paulo, passando por uma parte do Paraná, Santa Catarina, e depois subindo no centro-oeste, rumo ao norte, né, Matopiba, entre outras regiões ali do norte, você vai ver uma pujança. O PIB de várias cidades crescendo entre 6% e 7% ao ano, uma espécie de China no Brasil. E são localidades vinculadas ao comércio externo, né, pouco conectada com o Brasil. Não paga imposto, não tem conexões, na verdade, a não ser pela forte bancada do campo, né, do agronegócio, se quisermos. Né? Então, esse é um outro país, e agora, cada vez mais, entendo em vista que o Oceano Atlântico não é mais o centro do comércio internacional do Brasil, tá certo? A principal área de comércio do Brasil hoje é o Pacífico, e, portanto, uma pressão, não é? Ao contrário do século XIX, século XX, não é que quando se implantam as ferrovias, né, lá, a partir da década de 1880, a ferrovia aqui, Campinas, Santos, por exemplo, eram, na verdade, ferrovias ou depois estradas que tiram do interior para os portos do Oceano Atlântico. O que nós estamos vendo agora é um movimento de saída para o Pacífico, uma integração crescente sul-americana. Então, olhando o país em projeção, é uma outra realidade, uma outra reconfiguração geográfica, geoeconômica e geossocial, tá certo? E isso tem implicações, a meu modo de ver, no sistema político, na democracia e até mesmo na ascensão e sustentação da extrema-direita no país. Olha, mas esse cenário que você nos traz é um cenário de enormes dificuldades, né, para as correntes democráticas, para pensar um país com uma trajetória progressista, uma trajetória voltada para a sua soberania, para uma hegemonia das camadas populares. Cenário complicado, complexo esse, hein, Márcio, me parece. Einstein dizia que na física era muito mais fácil de entender a sociedade, tá certo? Esse é o papel, digamos assim, não é, de produção de conhecimento para as pessoas poderem pensar, não é? Eu estou dizendo assim, um dos problemas é o modo de ver, não é, dos progressistas, vamos usar essa palavra, não é, a sua dificuldade de disputar o futuro. Aliás, eu acho até que há uma encruzilhada no Brasil, não é? Nós temos duas visões que são incompatíveis, digamos assim, com essa perspectiva de futuro que tentei aqui esboçar muito rapidamente. De um lado, você tem a mão, digamos assim, do lado dos progressistas, vou usar essa palavra de novo, que é o sentido que basta reproduzir políticas que no passado deram certo, que por ter dado certo no passado, agora o nosso presente e futuro será também brilhante por conta das políticas exercidas no passado, não é? De outro lado, você tem a direita, ou a extrema-direita, dizendo o seguinte: olha, o passado é muito difícil, tá certo? Não tem saída, é preciso destruí-lo para construir, não é do nada, das cinzas, o novo, tá certo? Ou seja, o Brasil não discute o seu futuro, não disputa o seu futuro. Eu, quando jovem, ainda na universidade, isso lá no início dos anos de 1980, 40 anos atrás, eu me recordo que havia ali um debate sobre o que seria o Brasil no ano 2000, na virada do século. Não é? Havia muitos estudos especulando sobre o futuro, a direita e a esquerda, Celso Furtado, Roberto Campos, não é? Universidades, bancos, o governo dizendo, querendo, na verdade, conduzir a um futuro. Né? Eu pergunto hoje, qual é a visão do Brasil em 2026, em 2030, em 2040? O Brasil não tem projeto nacional de futuro, não disputa o futuro. Nós estamos, infelizmente, já há quase 40 anos, não é, submetidos a uma espécie de gestão das emergências, submetido ao curto-prazismo da especulação do mercado financeiro. Para eles não interessa o futuro, interessa o dia, o ganho imediato. Tudo bem, faz parte da lógica do mercado financeiro, mas essa não pode ser a lógica do país. Tá certo? O horizonte de longo prazo para essa turma é o trimestre, né? É o balanço trimestral, né? Esse é o horizonte de longo prazo. Pois é. Mas o país precisa ter planejamento, onde é que nós queremos chegar? Qual vai ser a população? Nós estamos vivendo uma inflexão populacional das mais importantes de toda a história. Tá certo? O IBGE vai divulgar agora as projeções, né, até a população de 2070, vai mostrar, na verdade, uma mudança substancial, uma inflexão.
E o que nós temos a dizer sobre isso? Tá certo? Qual é a política demográfica do país? Veja, Mauro, a classe trabalhadora de 2050, do ano 2050, daqui a menos de 26 anos, já nasceu. O que será essa classe trabalhadora em 2050? O que nós temos a dizer a ela? Como vai ser a sua formação, qualificação para um outro mundo? Então, o país não está discutindo o futuro. Me parece que não é uma discussão abstrata, ela é muito concreta no sentido das mudanças que estão em curso. Nós trouxemos aqui sexta passada, ou segunda-feira agora, um ex-funcionário do IBGE, funcionário aposentado do IBGE, na verdade, José Eustáquio Diniz Alves, um grande demógrafo, que trouxe as projeções da ONU, né? A gente começou falando da ONU, para 2100, e mostra um cenário global e brasileiro realmente dramático. O Brasil, aparentemente, será o país, ou um dos países do mundo, com ritmo de envelhecimento mais acelerado e projeção de queda, né, populacional. Então, novas questões colocadas com respostas velhas. Essa é uma questão, Márcio, que você traz. Aquilo que hoje são as forças hegemônicas, no que podemos chamar do progressismo brasileiro, estão assentadas nisso, né? Por um lado, a repetição das velhas fórmulas do início do século, e, por outro lado, uma política de concessões, e aparentemente concessões cada vez maiores, para o capital financeiro, né, para as políticas neoliberais, para tentar se equilibrar politicamente. Isso tem futuro? Repetir as fórmulas do passado e essa política de concessões às políticas neoliberais, você acha que isso nos dá futuro para a esquerda brasileira? Eu penso que nós precisamos, na verdade, rever, não é, as instituições que nós temos no Brasil. O Brasil, na verdade, não tem inovado institucionalmente. As instituições que nós temos hoje são instituições próprias da era industrial, né? Do Brasil urbano, industrial. O Brasil digital, nessa nova era, as instituições estão ainda por ser consolidadas, criadas, né? Veja, instituições como o sindicato, partido político, né, que é a base, digamos assim, do progressismo brasileiro, né? Bom, o sindicalismo está com uma taxa de sindicalização muito baixa, tá certo? Os partidos políticos têm problemas sérios, tá certo? De representação, de renovação. Onde está a juventude, né, nessas instituições? Ou seja, há, de certa maneira, um questionamento a essas instituições que foram importantíssimas no passado, mas que hoje têm sérios problemas, tá certo? De atuarem, porque mudou a sociedade, tá certo? Estamos fazendo uma sociedade hoje menos hierarquizada, né? Mais homogênea. Nós mesmos, dentro do IBGE, estamos preocupados em saber, por exemplo, do ponto de vista da juventude, o que ela entende por trabalho, né? Nós estamos com um problema sério do nível educacional. Você sabe, no ensino superior brasileiro, a cada 2 jovens que entra, um sai. A educação não está mais atrativa. A educação velha, tradicional. É preciso repensar tudo de novo, novamente, né? Repensar, inclusive, qual é o papel do Brasil diante dessa mudança geopolítica mundial, ou seja, o dinamismo não está mais no Ocidente, está no Oriente, né? E se a gente percebe o Brasil, sempre é importante considerar, não é, qual é a relação com o país do ponto de vista do comércio externo, né? O Brasil, até 1808, quando chega a família real, o seu principal parceiro comercial, até por havia uma imposição do exclusivismo metropolitano, era Portugal. Com a chamada abertura dos portos, entre 1808 e 1920, o principal parceiro comercial foi a Inglaterra. E muitas das marcas do Brasil do século XIX estão vinculadas ao que era a Inglaterra, a visão de mundo, né? Imprensa, etc. De 1920 a 2009, o principal parceiro foi os Estados Unidos. E ele revela uma marca fundamental de como nós andamos ao longo do século XX. Pois desde 2009 é a China. O que nós temos a dizer em relação a isso? Qual a nossa relação com a China? Qual é o nosso futuro? O que pensamos? Não é? Manteremos uma relação com a China como país produtor de bens primários? Ou nós teremos uma outra relação? Não é? O presidente Lula vem, na verdade, apresentando sinais, não é, que é necessário ter uma base industrial, a relação com empresas automobilísticas, entre outras. Não é? Então, há um quadro novo que me parece, se nós ficarmos somente na gestão das emergências, ainda que eu sei que são necessárias, indubitavelmente, mas é fundamental, penso eu, abrir espaço, não é, para descortinar um outro horizonte. E, nesse sentido, a questão do papel do indivíduo na história, recuperando aí o livro do Plekhanov, não é? O Getúlio Vargas, não é, era um homem do agrarismo.
tá certo? Era um homem do campo. Pera, cortou. Você falou era o Getúlio que você ia falar? Sim, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, né, era um homem vinculado ao campo, né? Era um fazendeiro, ele havia sido ministro da Fazenda de Washington Luiz, não é? Então, um homem, digamos assim, da sociedade passada, do agrarismo. E ele é o grande protagonista desta passagem para uma sociedade urbana industrial. O presidente Lula, não é? É um homem do sindicalismo, não é? Da era industrial, tá certo? Das maiores mobilizações da classe trabalhadora brasileira. Então, um homem que tem a ver com a era industrial, porém, penso que ele está, na verdade, abrindo de forma muito madura as condições para essa passagem para uma nova sociedade. E por isso, na verdade, as experimentações que têm sendo feitas, é claro, num contexto difícil, muito difícil, diga de passagem, mas são experimentações importantes, não é? A posição dele em relação à pergunta inicial tua, do ponto de vista da hegemonia do mercado financeiro, a crítica à taxa de juros, não é? A meu modo de ver, são, na verdade, manifestações, né, de um homem que tem um passado inegável e importante, mas que sabe que está vivendo uma outra sociedade pela qual ele precisa liderar para garantir a democracia por mais tempo no país. Fantástico. Legal. Bom, você nos atendeu por 1 hora aqui, estou super grato. Ficaria mais 1 hora conversando contigo aqui, continuando essa aula, né? O pessoal dizendo grande aula do professor Márcio Postman. Eu vou terminar com uma pergunta que não tem a ver com o centro desse debate, mas o Luiz Carlos Azinha me pediu para fazer, ele que está muito vinculado sempre ao universo dos Estados Unidos, sobre a questão, voltando para o IBGE, né? Ele diz assim: nos Estados Unidos há um processo crescente, há um movimento massivo em que as pessoas se negam a responder ao censo. Então, cada vez mais as pessoas se negam a responder ao censo lá nos Estados Unidos. Esse processo de negacionismo acontece, já começa a acontecer aqui no Brasil? Olha, eu começaria dizendo, e muito obrigado pela pergunta do Azenha, quem admiro muito também, esse é um processo contínuo, tá certo? O agente do Estado entrar nas casas das pessoas, né, por exemplo, no censo de 1940, exigiu uma campanha enorme por parte do governo explicando que se tratava disso, porque não estavam acostumados, antes era feita por padre, tá certo? Tinha uma outra relação. Isso foi um processo que demonstrou, no caso brasileiro, com um sucesso inegável. O IBGE é uma referência internacional do ponto de vista da sua produção de estatísticas e dados, não é? É claro que a polarização na sociedade, como nós vivemos, inclusive, na realização do censo 2022, não é? Criou certos constrangimentos nos extremos da sociedade brasileira. De um lado, no extremo de baixíssima renda, não é? Em que o problema da insegurança, da violência, não é? De repente, pessoas com o colete do IBGE, não é? Roubando o colete, usaram para a realização de crimes, não é? Então, havia, nesse sentido, uma insegurança de receber, né, em partes de regiões, de localidades muito pobres da sociedade, né? Então, a meu modo de ver, é que faltou uma campanha nacional explicando o que o IBGE faz, né, quem são as pessoas. Nós tivemos registros, inclusive, de colegas aqui no Rio de Janeiro, não é, que a polícia os repreendeu achando que eram, na verdade, criminosos, né? Então, esse problema da violência, ele é um constrangimento às pesquisas, né? E nós tivemos também, e temos também dificuldades no extremo aí, rico da população, não é? Que tem dificuldades por morar, não é? Em espécie de palácios muito fechados, não é? Que são os condomínios, em que os nossos colegas possam adentrar, não é? E apresentar o questionário para que as pessoas se manifestem. Então, eu diria assim, nós temos sim, contido, mas foi uma parcela relativamente pequena. Eu posso aqui até afirmar o censo da África do Sul, né, agora que foi apresentado em 2023, 31% dos domicílios não foram visitados por resistência da Nossa, população. Mas lá nossa. tem uma população que vive em condições tribais, religiosas, não dá para comparar com o Brasil, tá? Mas Tá. eu diria assim, essa é uma questão a ser enfrentada e eu entendo que a melhor possibilidade para isso é a comunicação, uma comunicação que leve as pessoas a entender o que é uma pesquisa, o papel da pesquisa, da funcionalidade da pesquisa,
e como elas também podem usufruir disso. Não é um ônus a elas, mas, pelo contrário, é um bônus para cada um e para o país como um todo. Estou meio sem fôlego com a entrevista, Márcio. Obrigado, foi realmente uma grande aula. Você dedicou aí quase 1 hora e 10 minutos para a nossa conversa aqui. Te agradeço muito. Já te aviso que vou te incomodar de novo, vou te pedir novas conversas aqui, realmente muito interessante. Vai estar aí agora em agosto, né, as projeções do IBGE, né, para até 2070, então talvez seja até uma oportunidade de uma volta sua para pensar, né, tematizar, refletir sobre o que esses dados indicam ou possibilitam para o país no tempo. Então, obrigado, boa sexta para ti, bom fim de semana, boa jornada aí no IBGE. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, sigamos juntos. Tchau.